Sigamos em frente, com fé na estrada. O nosso assunto neste e nos próximos vídeos serão 3 mandamentos bastante curtinhos, mas muito importantes para os tempos em que vivemos. São eles o 6º, o 7º e o 8º mandamentos, contidos lá em Êxodo capítulo 20, versículos 13, 14 e 15. Não matarás, não adulterarás e não furtarás. Vamos estudá-los um a um. Primeiro, não matarás. Ora, alguém duvidaria da importância deste mandamento? Alguém duvidaria da importância de não tirar a vida de outro? Creio que não. Até mesmo os incrédulos concordariam com a importância deste mandamento. Mas o que exatamente ele nos ensina e o que ele significa para os nossos tempos? Ora, verdade seja dita, nós vivemos inseridos numa cultura de morte. Talvez você não saiba, mas o Ministério da Saúde, em 2010, divulgou alguns dados assustadores sobre o aborto no Brasil. O aborto é considerado crime pelo Código Penal brasileiro, exceto em caso de risco de vida para a mãe, de nascimento anencéfalo ou de estupro. Porém, estima-se que 1 milhão de bebês sejam abortados todo ano no Brasil. Isso corresponde a 13 estádios lotados do Maracanã ao longo de um ano. A cada mês, pouco mais de um estádio inteiro do Maracanã, lotados de bebês, são mortos. Todos os anos no Brasil. Isso é apenas um sintoma gravíssimo dessa cultura de morte na qual estamos inseridos. Mas há outros sintomas, principalmente para nós que vivemos nas grandes cidades. Ora, somos testemunhas diárias de violência urbana, de violência gerada pelo tráfico de drogas, de violência no trânsito, violência doméstica. E não bastasse tudo isso, podemos constatar também o aumento da violência nas mídias, na comunicação em massa. Você pode perceber isso nos filmes, nos seriados, nas novelas de grande sucesso. Os grandes sucessos de bilheteria são aqueles em que há maior derramamento de sangue e apelo para a violência gratuita. Mas talvez você pense, ora, que problema há nisso? Há grandes problemas. A esmagadora maioria de estudos realizados sobre a correlação entre violência na mídia e conduta violenta entre crianças e jovens mostra que há uma relação estreita entre essas duas coisas. Sim, o aumento de violência na telinha, seja do computador ou da televisão, aumenta sim a tendência dessa próxima geração a comportamentos violentos e agressivos, seja num seriado, seja num videogame. E são esses seriados e jogos eletrônicos de maior sucesso que exatamente apelam para a violência gratuita. Então, por que nós precisamos estudar o 6º mandamento? Ora, porque ele nos mostra exatamente o princípio que protege a santidade da vida. O mandamento não matarás, o 6º mandamento, nos fala do valor inestimável da vida humana. Porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, a vida, o valor da vida é algo santo, é algo consagrado ao Senhor. Quando nós perdemos de vista este princípio, a vida se torna algo irrisório, algo banal. Tanto faz como nós tratamos uns aos outros se a vida não for algo santo, algo criado por Deus e que serve para glorificar a Deus. E toda vida é santa, desde aquela vida gerada no ventre de uma gestante até a pessoa mais idosa e senil e no final da sua vida com as suas capacidades e habilidades bastante debilitadas. Nós não medimos o valor da vida pela sua produtividade, pela sua eficiência profissional, pelas suas habilidades físicas, mentais, mas sim pelo simples fato de ser uma vida gerada à imagem e semelhança de Deus. O mandamento diz isso, não matarás, ou seja, não tiremos a vida de uma pessoa inocente de maneira imprópria, inadequada, imoral.
Mas será que há alguma exceção a esta regra? Bem, alguns dirão que sim. Vários estudiosos da Bíblia ao longo da história da igreja têm apontado pelo menos algumas possíveis exceções à regra do não matarás. Por exemplo, defesa própria. O caso de alguém ter tragicamente que tirar a vida de outro para preservar a sua própria vida e a vida da sua família. É um possível caso de exceção à regra. Outro seria a pena capital, a sentença de morte, algo muito controverso, é verdade, não temos todo o tempo aqui para explorar as repercussões disso, mas, com base no texto de Gênesis capítulo 9, versículo 6, que diz que aquele que derramar o sangue do seu próximo, este também terá o seu sangue derramado, isso nos mostra que a única pena possível ao derramamento de sangue alheio é o derramamento do sangue do ofensor, do transgressor. Pode parecer uma pena muito severa, mas condiz com a natureza do crime. A vida é insubstituível. Não há pena alternativa à morte do outro, ao assassinato, ao homicídio. Mas quem tem o direito de executar esta pena? As Escrituras nos dizem, lá no Novo Testamento, em Romanos capítulo 13, quando Paulo diz que o Estado não maneja o direito da espada aleatoriamente, de que cabe ao Estado, como agente ordenado pelo Senhor, executar a justiça contra os malfeitores. Ou seja, essa é uma outra possível exceção à regra. A pena capital, a sentença de morte para aqueles assassinos, os homicidas, aqueles que violam o direito santo da vida e que, portanto, têm que ter a sua vida tirada para preservar a vida dos outros. E, por fim, uma terceira possível exceção à regra seria a guerra justa, ou seja, o ato de um governo legitimamente constituído decretar guerra por um motivo justo contra um inimigo que põe em risco toda a vida de uma nação e de outras nações vizinhas. Como último recurso, é possível que um Estado, legitimamente constituído por Deus, possa decretar guerra a fim de defender os seus cidadãos e outros de uma ameaça alheia. Em todo caso, essas três exceções, defesa própria, pena capital e guerra justa, são exceções à regra, não são uma nova regra, até porque são exceções que comprovam a regra. A vida é santa e, portanto, devemos proteger o direito à vida a todos os cidadãos criados à imagem e semelhança de Deus. O princípio é este e a regra é clara. Como se aplica aos nossos tempos? Bem, a Bíblia é bastante clara que aborto não é apenas um crime, é um pecado. O valor de uma vida não pode ser medido pelo número de semanas de gestação, 12, 16, 20. Os defensores do aborto variam nas suas opiniões, mas a vida é santa desde o primeiro dia de concepção. Salvo a única exceção de risco de vida à mãe, não há razão bíblica para defender o aborto. Por quê? A vontade que deve prevalecer não é da mãe, e sim do Senhor, do Criador de toda a vida. E mais, aquela vida no ventre tem tanto direito a ser preservada quanto a vontade da mãe. Ninguém pensa na vontade do bebê e na sua preservação, só no direito da mãe. Isso é pecaminoso, isso é terrível. A Bíblia condena o aborto, por mais que ele tenha se tornado algo cada vez menos mal visto pela nossa sociedade. A Bíblia ainda condena esse comportamento, não só no início, na gestação, mas no fim. Ou seja, coisas como eutanásia, suicídio assistido, também são comportamentos imorais e ilícitos à luz das Escrituras Sagradas. Quem tem o direito sobre a vida e a morte é o Senhor, e nós não podemos ser juízes ou detentores dos direitos da vida de uma pessoa, mesmo um ente querido. Então, a Bíblia é muito clara quanto à defesa da vida no início e no fim. Mas toda a vida entre o nascimento e a morte também deve ser preservada pelo Senhor. Nós podemos dar um tratamento adequado aos pacientes, aos enfermos, mas nós não podemos nos julgar aptos para decidir quando alguém vai nascer, se pode nascer, ou quando vai morrer. Porém, toda a vida é santa, do início ao fim. Nós devemos preservar
o direito à vida de cada um, o que também passa por uma maior sensibilidade com o conteúdo da nossa mídia, o que nós consumimos em termos de seriados, em termos até de certos esportes ditos populares, por exemplo, o famoso, né, o cada vez mais popular UFC, a luta livre, o que para mim foge de todos os parâmetros esportivos e é um atentado contra a santidade da vida. Ver dois homens dentro de um ringue arrancando sangue um do outro e estimulando a violência nos nossos jovens, isso é algo muito problemático, tanto quanto um videogame ou uma novela que estimula a violência contra o próximo e cujos efeitos já são sentidos em casa, na rua, no colégio, com o novo fenômeno do bullying, né? Nessa competição nada sadia entre alunos na escola, que está gerando vários problemas para os gestores da educação pública e particular. A Bíblia nos mostra que devemos ter um cuidado em instruir os nossos filhos sobre o cuidado uns com os outros, o respeito ao próximo. E tudo que pode ferir estes princípios e ferir essas normas deve ser excluído da nossa rotina, dos nossos hábitos de vida, dos nossos hábitos domésticos. O que dizer então dos nossos governantes, que têm tido grande descaso com a violência cada vez maior na sociedade, que têm tratado com imensa impunidade, né, toda sorte de crimes hediondos na nossa sociedade. Isso tudo é sintoma de uma crise moral, uma crise quanto ao valor e à santidade da vida. O mandamento nos ensina que devemos proteger isso, e mais, devemos velar pela vida uns dos outros. Ou seja, o mandamento não só proíbe um comportamento danoso, mas também estimula o cuidado uns com os outros. Nós vemos isso nos evangelhos, vemos Jesus na parábola do bom samaritano mostrando que o nosso dever cristão não é apenas não tirar a vida do outro, mas cuidar da vida daqueles que estão indefesos, vulneráveis, talvez até os pobres, os mais necessitados, os carentes, os que estão em situação de risco, não só um feto na barriga de uma mãe que não quer ter aquela criança. Cristãos devem se envolver nesta causa, o quê? Promovendo a adoção dessas crianças ou um tratamento digno para essas gestantes para que possam repensar sua decisão. Há tantas maneiras em que nós cristãos, nós, a igreja, podemos nos envolver na causa pela defesa da vida, né? Seja na questão do aborto, seja no cuidado com pessoas, pacientes terminais, pessoas com deficiências, com incapacidades, pessoas que não são mais amadas pelas suas famílias, pessoas em toda sorte de situações de risco, de vulnerabilidade. O mandamento nos estimula não só a fugirmos do mal deste mundo, mas a cuidarmos uns dos outros, especialmente daqueles a quem o mundo não quer mais socorrer, órfãos, viúvas, os deficientes. Enfim, a vida é santa, a vida é preciosa e deve ser cuidada pelo povo de Deus. Mas a grande questão é, de onde vem toda esta proliferação de comportamento violento? Por que a sociedade tem se tornado cada vez mais agressiva e violenta, não só na mídia, mas na rua, em casa, no dia a dia? Bem, Jesus já resolveu esse mistério há 2000 anos, quando lá em Mateus 15:19, ele disse que todos esses comportamentos imorais, lascivos e assassinos vêm do nosso coração. Ele disse mais lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, que todo aquele que se irá contra o seu próximo, ora, já transgrediu a lei. A lei disse não matarás, mas disse Jesus que quem se irá contra o seu próximo já praticou o pecado do assassinato. Ou nós nunca ouvimos falar de ódio mortal. Quem já não sentiu ódio mortal por alguém quando foi ofendido, quando foi provocado? Nós lidamos com a raiz desse pecado todo dia, ira, ressentimento, raiva, discórdia, e nós precisamos cuidar do nosso coração, pois é dali que surgem os assassinatos e os homicídios. Mais uma vez nos deparamos com um mandamento que mostra toda a nossa pecaminosidade e toda a nossa necessidade da graça e do perdão do Senhor. Graça não só para nos perdoar os nossos pecados e os nossos
assassinatos, sejam eles de pensamento, de palavra, de sentimento ou até mesmo de ação, mas também graça para sermos transformados nos nossos desejos e nas nossas posturas, no que nós assistimos, no que consumimos, na maneira como tratamos a santidade da vida, como nós cuidamos uns dos outros. É para isso que Cristo veio ao mundo, para nos perdoar os nossos pecados, para nos transformar num povo amável, um povo misericordioso e bondoso, que cuida uns dos outros, assim como nós fomos cuidados pelo Senhor na cruz e somos cuidados dia a dia pelas suas ricas misericórdias.